Oi pessoal, estamos aqui no nosso terceiro vídeo do canal Diário de uma Preparação, onde eu disse que mostraria para vocês todos os detalhes de uma preparação, que no caso essa daqui é a minha primeira. E hoje estou novamente aqui com o Adam, né, para continuarmos o tema do vídeo anterior, né? Quem não assistiu o vídeo anterior, vai ali no canal, assiste que tá bem legal, tá aí uma aula de graça para vocês de emagrecimento de uma forma saudável. E hoje a gente vai falar de um teminha aí bem interessante, que não é muito falado por aí. Quando falam errado, né? Que Sim. é, e ninguém melhor para falar sobre isso do que... Eu. Oi? Qual é o tema de hoje? Paradinhas. Respeito ciclistas. Veneno. É, Para então. mulheres. Exato, exatamente. Pessoal, assim, na verdade, a ideia não é necessariamente fazer uma aula aqui pra vocês Só te sobre... cortar um minuto. Primeiro, deixando muitíssimo claro que a gente não tá falando pra ninguém usar nada, pra ninguém fazer nada. Isso daqui é totalmente um vídeo informativo, até explicativo pra você que tá aí na dúvida e pensando em fazer alguma coisa errada. Não faça, tá? Na dúvida, não faça, não copia. Eu só tô passando como tá sendo para mim. E a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, que é bem importante. Exato, que nem eu tava falando, tipo, não é a intenção fazer uma aula sobre isso, de maneira alguma a gente tá incentivando qualquer coisa. Na verdade, eu até brinco que eu gostava mais da época que o pessoal tinha medo de tomar veneno, Hoje né? em dia, ninguém tem medo de nada, né? Exato, tipo, quando eu fui apresentado a isso há mais de 10 anos atrás, né? Era um negócio que ninguém falava, a gente encontrava alguma coisinha na E internet, olhe lá. né? E no máximo era um tiozão mal encarado no fundo da academia que você chegava pra ele e falava: irmão, tem uma estana aí, alguma coisa? Parecia que você estava comprando cocaína, sabe? É mais ou menos isso. Né? Exato. E hoje não, hoje assim, tipo, é quase até estranho alguém falar que vai fazer um campeonato, vai para um campeonato, vai se preparar, ou procura mudar a estética e não ter nada, não ter uma Oxan, não ter um estano, qualquer coisinha, entendeu? Hoje, às vezes até dependendo, você vai numa consulta médica, você passa com um médico lá, um endócrino, um nutrólogo, qualquer coisa do tipo, e você de sai lá com uma prescri- receitinha, com uma como já receita. aconteceu comigo. De Exato. sair de ir num médico. Isso eu tô falando pra vocês não caírem nessa e não fazerem igual caso alguém passe. Eu saí de lá com uma receita de oxandrolona, testosterona injetável, né? Sim. E Deca. Então, assim, daqui pra baixo o resultado ficou, ó, show. Daqui pra cima o resultado foi horrível. Eu tive todos os colaterais estéticos possíveis e imagináveis. Então, aí entra aquilo que eu ia falar, né? Tipo, assim, não é intuito a gente fazer uma aula, mas a gente tem que definir algumas coisas. Então, primeiro, quando a gente fala de esteroide, né, anabólico androgênico, anabolizante, a gente está falando de moléculas que simulam a ação da testosterona no nosso organismo. Testosterona, para quem não sabe, é o hormônio masculino, tá? As mulheres produzem, porém numa escala menor do que nos homens, evidentemente. Existem o que nós chamamos de órgãos androgênicos, ou seja, são tecidos do nosso organismo que respondem a estes hormônios, né? E levam ao aumento nas características androgênicas, né? Que são aquelas características masculinizantes. Então, pelos faciais, pelos pelo corpo, um pouco menos de cabelo, né? O homem ele tende a ter um quadro mais acentuado de alopécia, né? O desenvolvimento ali dos genitais, né? Então, assim, um dos problemas associados ao uso de esteroides anabolizantes, principalmente em mulheres, é como minimizar os efeitos masculinizantes, que nada mais são do que os colaterais. No caso, que nem a Aline estava falando, isso foi muito antes da gente se conhecer. 2013, 2014, passei com Um um médico. médico bem famoso na época, inclusive até hoje, né? Que Sim. não vou citar nomes nem nada, mas que me prescreveu isso durante 10 meses. Pois então, é. assim, Então você é imagina, pesado. se a gente for fazer uma continha básica, gente, ó, a quantidade de testosterona utilizada para fazer reposição hormonal no homem
é em torno de 100 miligramas de testosterona por semana, na forma de um éster que a gente chama de cipionato, né? Se a gente fosse fazer a continha, né, eu não vou entrar nesses detalhes, mas seria uma média de 70 miligramas de testosterona total, sem éster. A gente acha que isso é pouco, né? Pô, 70 miligramas no total, isso não é nada, né? Mas vocês pensem que uma mulher, ela produz em média 10 vezes menos testosterona do que um homem. E aí você imagina, né? Se 70 miligramas é o suficiente para fazer a reposição hormonal no homem, ou seja, o cara entrou ali num quadro de andropausa, coisas assim, ele está repondo para voltar às funções normais dele igual era antes. Imagina se você der uma dose de 250 miligramas de ésteres de testosterona, né, para uma mulher. Todos, né? Somando a oxandrolona, somando Não. total. Não, eu tô falando só da Durateston. Ah, não, no meu caso, a Deca, como foi há muito tempo, eu vou falar a dose para vocês não fazerem igual. A Deca era 100 miligramas na semana, 50 de testo e 30 de ox por dia. Então, se você somar isso na semana, dá quanto? Dá coisa pra caramba. Não, então, é por isso que eu tô falando. Tipo assim, se você for pegar uma ampola de Durateston, né, que é um preparado de testosteronas, contém ali um total de 250 miligramas, certo? Tudo bem, você usava 50 miligramas por semana, mas isso ainda é quase o que um homem usa para uma reposição. Uma reposição, sim. Certo? Só que não era só texto, né? Então, aí você coloca que tinha mais hormônios envolvidos, né? Por sorte, eu acredito, você não teve colaterais tão agressivos, né, como a gente observa em alguns casos. Não, eu tive sorte de ter colaterais, assim, estéticos, porque eu fazia exame de sangue todo mês, né? E eu nunca tive uma alteração em exame de TGO, TGP, qualquer exame assim que a gente faz. Eu tive realmente colaterais estéticos, o que já é muito ruim, né, principalmente para mulher. Sim. É porque assim, gente, os esteroides, eles podem ter diversos tipos de ação. Então eles podem ter ação no... como é que fala? Impacto cardiovascular, eles podem podem levar a alteração no colesterol, eles podem, alguns esteroides, que a gente chama de esteroides 17-alfa-alquilados, né? Que geralmente são os esteroides orais, eles podem ter um efeito de hepatotoxicidade, então eles podem levar a um dano hepático. Então, assim, para quem acha que é brincadeira, né, o uso de anabolizantes, ele sim está associado a uma série de colaterais. Mas que nem a gente falou, o importante é a gente tentar trazer a informação para vocês, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente fale que faz mal, etc., as pessoas acabam usando. A realidade é essa. Sempre vai ter alguém te incentivando a usar, sempre vai ter alguém te oferecendo. Exato. Então, pelo menos a informação é uma chave para você saber filtrar esse tipo de abordagem e decidir o que você acha que você deve fazer. Tudo bem? Agora, falando assim um pouquinho sobre o que a Aline fez e está fazendo, né? Sim. Eu, particularmente, desde que eu comecei a trabalhar com atletas, tudo, eu sempre preconizei com as minhas atletas o uso de dosagens mínimas de hormônios, né, justamente para poder tentar preservar as características femininas, né? Justamente por quê? Porque é muito comum a gente ter assim... Gente, ignora os chutinhos que a gente tá dando, é que o Thor tá aqui mordendo o nosso Na verdade, vocês vão ignorar o seguinte. Sai! Ele tá o tempo todo mordendo o nosso pé. Eu não sei se dá pra perceber que a gente tá aqui assim, empurrando e... Vem, amor. Porque eu não sei editar vídeo, tá? Então não teremos cortes. Então vocês ignorem essa parte. Então, assim, continuando. A gente sempre preconizou utilizar doses baixas justamente por quê? Porque o que mais acabou se tornando comum nos últimos anos, até porque eu acho que as categorias femininas acabaram exigindo um pouco mais isso, eram mulheres que apresentavam um alto grau de muscularidade, baixo percentual de gordura e que, assim, seja por erros metodológicos de treinamento, de dieta, acabaram sendo compensados pelo uso de esteroides.
E Doses muito altas. doses altas, exato. E o que acabou acontecendo foi que dentro do fisiculturismo começou a aparecer uma série de mulheres virilizadas, né? E isso trouxe um certo desconforto, até na época, entre os preparadores, nas federações, né? Tanto que assim, a categoria Women's Bodybuilding, né, ela acabou meio que sendo abolida, né, por conta disso. Hoje, acho que a categoria mais pesada que tem dentro do fisiculturismo é o Women's Physique. E mesmo assim, ainda se tenta preservar o máximo possível da feminilidade nelas, né? Se a gente for pensar em características menos hard, né, aliás, categorias menos hard, então biquíni, wellness, né? Que hoje já teve uma mudança de padrão, né? Antigamente Sim. a wellness era um pouco mais Mais cheia, agora não, a wellness é bem mais slim. que bom. Continua. Isso é algo a se pensar justamente por quê? Porque se você não quer mais mulheres tão grandes, né? Você está objetivando um padrão bem mais estético, mais suave, mais feminino. Por que usar doses tão elevadas, né? E aí você pode me perguntar, mas Adam, o que são doses elevadas? Quando a gente fala de mulher, eu considero doses elevadas qualquer coisa acima de 100 miligramas por semana, tá? Qualquer coisa acima de 100 miligramas por semana. Ou seja, aquela dosinha de 30 miligramas de óxido por dia É já muito. ultrapassa bastante isso. Exato, porque aí vem aquilo que a gente falou no comecinho. Tá bom, um homem precisa de 70 miligramas de testosterona para ter reposição hormonal. Se você está utilizando 30 de oxandrolona por dia, na semana vai dar 210. Ou seja, são 3 vezes mais, né, em termos miligrama a miligrama, que um homem utilizaria para reposição. Aí pode vir uma série de teóricos, né, e por favor, venham, tá? Porque eu adoro isso e eu trabalho com a parte molecular. Me falar que a oxandrolona não é igual à testosterona e que ela é menos virilizante. Parabéns, show de bola. Só que daí tem um problema, que é a questão da dose. Mesmo que você tenha um esteroide cuja ligação, né, no receptor não seja tão forte, né, que ele seja mais suave, se você dá uma dose do tamanho do caralho, o que você acha que vai acontecer com a menina? Dá ruim. É esse que é o problema. Então, hoje, o problema é que muitos treinadores, médicos, o caralho todo, eles pensam assim, que mas eu vi que é fraquinha essa droga, então a gente pode tentar utilizar uma dose maior. Ou não. Eu vi que isso daqui é utilizado muito por mulher, então pode tomar à vontade. Exato, né? tipo, um exemplo, tem um esteroide muito comum de ser utilizado por mulher que é Masteron, né, que é a drostanolona. Não, mas só que eu vi que é um esteroide fraco, né, então, pô, pode ser legal utilizar, daí vai lá e dá 100 miligramas por dia de Masteron pra menina. Ou 100 miligramas de Acindianão, né? Ou 50 miligramas de Acindianão, não importa. Não importa, é muito de qualquer jeito. Vocês entendem? Pô, mas então, não importa. Se você quer trabalhar com mulher, né? Trabalhe com doses baixas, né? E não importa qual esteroide que seja. Trabalhe com doses menores do que 100 miligramas por semana. Algumas mulheres, e isso é de fato, a gente tem que falar, têm uma resistência maior ao surgimento de efeitos colaterais. Então, é provável que essas você consiga até trabalhar com dosagens um pouco maiores, sem que apareçam os chamados efeitos masculinizantes. Só que, por que arriscar? Se você não tem experiência, se você trabalha há pouco tempo com determinada pessoa, pensa que é a esposa de alguém, né? A filha de alguém, a filha de alguém, a irmã de alguém, e que certos colaterais eles são irreversíveis. Então, por exemplo, a hipertrofia de corda vocal é irreversível, então a voz de pato vai permanecer para sempre, né? Em alguns casos a gente tem até meio que um remodelamento da face associado principalmente com a dieta, então você fica com os arcos aqui supraorbitais um pouco mais grossos, né? O queixo um pouco mais proeminente. Que mais de outras características? Pelos que costumam crescer muito e mesmo depois que você faz a retirada dos esteroides ainda leva-se tempo até que tudo isso se regule,
né? O próprio desenvolvimento do clitóris é algo que é irreversível. Muitas vezes a pessoa ela tem que passar por um procedimento cirúrgico para poder retornar ele a um tamanho normal, vamos dizer assim. Isso ainda tem risco de fazer com que as terminações nervosas ali sejam afetadas e a mulher tenha problemas de sensibilidade pelo resto da vida. Então, assim, cuidado com isso é sempre muito importante, né? E o problema maior é que as pessoas não falam, que nem, porra, eu tô falando de clitóris aqui pra vocês, e o pessoal fica, pô, mas ele tá falando sobre isso, não sei o quê. Cara, é uma parada que tem que ser falada. Tem que ser falada, por quê? Porque senão, fudeu, tipo, vocês estão, a menina não fala pro treinador, ou não fala pro médico, não fala nada, ninguém pergunta nada. E fica por isso mesmo, né? E a menina tá ficando com vergonha em casa do marido, do namorado, de qualquer coisa que seja, porque o negócio tá crescendo e ela tá achando aquilo estranho. É a mesma coisa, ela fica às vezes mais quieta porque ela tem vergonha de falar e começar a falar grosso assim, certo? Então, o bom senso conta muito quando a gente fala de uso de esteroides por parte de mulheres. E aí vem um problema muito sério, né, que eu acho que é bom a gente falar. Que é a qualidade dos produtos que se usam. Principalmente. Porque o que acaba acontecendo? Hoje, a maior parte dos esteroides, né, eles são aí de origem underground, né? Então são feitos em laboratórios off-label, são feitos em laboratórios clandestinos e existe sempre o risco de você estar comprando gato por lebre. Então, principalmente os esteroides mais caros, né? Primobolan, por exemplo. E que por consequência são drogas que são muito utilizadas por mulheres, então Primobolan, Turinabol, o próprio Masteron, Boldenona, né? Nesses casos, Masteron e Boldenona é até foda o cara falsificar, mas tudo bem. Mas existe. Mas principalmente esses mais caros, como Turinabol e Primo, é muito comum a gente ver a menina utilizando até mesmo doses baixas, né? Por exemplo, 50, 60 miligramas na semana e tendo colaterais absurdos. Isso, inclusive, foi tema de curso, aula minha, junto com um médico amigo meu, que também é gineco, trabalha com mulheres. E ele me mandou um exame e falou, Ada, porra é essa, irmão? Quando eu fui ver assim, tipo, tava batendo lá 800 de testosterona, né? Eu falei, é o exame de um cara normal, né? Ele falou, não, irmão, isso aqui é o exame de uma mina. Ela tava usando 50 miligramas de Primo na semana. Gente, aí, de novo, volto a dizer, né? Até gostaria que viessem discutir isso comigo. Adoro que falem isso, né? Por quê? Porque em nenhum inferno você vai pegar 50 miligramas de Primobolan, né? E vai fazer uma avaliação de exame de testosterona e aquilo vai aparecer como 800 nanogramas por decilitro de testosterona. Bem longe, né? Bem longe. Até porque Primobolan, se a gente fosse pegar mais no detalhe, é um derivado de DHT e pela estrutura molecular deveria aparecer DHT alto no exame e não testosterona, certo? Então já fica uma dica aí para vocês saberem se estão usando o Primobolan de verdade ou não. Exato. Então assim, existem casos ainda que tipo, porra, o laboratório é tão filha da puta que mesmo drogas mais baratas, tipo Masteron, tipo Boldenona, né? Também são subdosadas ou falsificadas, tipo, Sim. adulteradas na verdade. Ao invés de você ter ali Boldenona, você tem um enantato de testosterona. Ao invés de ter o Masteron, você tem um propionato de testosterona. E certo? acontece muito. E isso acontece muito. E aí vem aquela coisa, pô, então o que você sugere, Adam? Na verdade eu não sugiro nada, né? Mas eu sugiro que, eu penso assim, se você não tem fornecedor adequado, qualquer coisa do tipo... Não usa. Não usa. Ou então dê preferência, né, para adquirir da forma legal. Vá a um médico, um bom, certo? Consciente, ele vai te fazer uma prescrição, você vai passar numa farmácia de manipulação, certo? Vai ter apreensão de receita, mas só que você tem garantia de que aquilo que você vai utilizar é verdadeiro. Uhum. Mesmo que seja um pouco mais caro, mesmo que dê trabalho passar no médico. Ah, mas é tão mais fácil, eu pego aqui no WhatsApp, não, o fulaninho. É a saúde de vocês, né? Não é tão simples assim. Exato. E aí vem a pergunta, né? O que a Aline está fazendo? Bom, o que a Aline já não fez, né? A Aline, nesses anos todos aí, ela já tomou um monte de coisa, que nem vocês já ouviram, né? Já fez todos os protocolos possíveis e inimagináveis. E quando a gente começou a ficar junto, né? Que foi, até continuando o último vídeo,
Foi foda, porque, tipo, a gente teve que mudar muita coisa, e inclusive Sim. essa postura com relação a hormônios, né? Porque eu tomava uns 3, 4 tipos. Ela fazia ciclo mesmo. É. E. Tomava mais que eu. Se duvidar, tanto que eu fiz o exame de texto e deu 1.700. Pois é. Então, gente, eu não tava tomando texto na época. Então, vocês imaginam, entra naquilo que o Adam falou. Eu tava comprando uma coisa e usando outra. Pois né? é. Eu tava tomando testosterona pura, praticamente, né? Pra dar isso no meu exame. Pra você ter uma noção, o exame do James, nosso filhinho, pra quem não sabe, James Bond, meu atleta, né? Nosso filho. O último exame de testosterona dele que a gente foi medir, acho que tinha dado 2.000, 3.000, alguma coisa agora assim. imagina de uma mulher da 1.700. E detalhe, o James ele tem 140 quilos e é um atleta profissional. Tá? Ele é tipo 2, 3 vezes o meu tamanho. O James é 2, 3 vezes o meu tamanho, ele é imenso, não tem que comparar. O braço dele é maior do que a nossa cabeça juntas, mas Exato. enfim, não vem ao caso. Então, assim, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi deixar a Aline um período limpa. Tirar tudo, né? Tiramos tudo. Então, lembra que a gente falou que ela usava aqueles estimulantes, anfetamina, o caralho? A gente aproveitou toda aquela situação e acabou sendo meio que um choque, porque a gente tirou também os esteroides. Então, vocês imaginem a zona que foi do ponto de vista psicológico. Como a gente já falou, as anfetaminas já têm um impacto no sistema nervoso, e para quem acha que não, mas os esteroides também têm. Né? E no fim, acabou sendo assim, que depois que ela voltou a ser menininha, né? Teve ciclo menstrual regulado, tudo bonitinho, etc. A gente começou a cogitar a ideia de voltar a utilizar alguma coisa para começar a preservar pelo menos massa magra. A gente parou no ano passado. Sim. Eu voltei com o nosso planejamento, né? Finalzinho de fevereiro, começo de março desse ano. Eu fiquei praticamente... Quanto tempo sem tomar nada? Uns 6, 7 meses. Uns 7, 8 meses sem tomar nada. Sim. E aí a gente voltou a tomar, não foi logo que eu voltei a treinar, a gente voltou há uns 2 meses atrás. A gente voltou puro. Então, assim, o começo da preparação dela, que foi ali no final de fevereiro, começo de março, ela ainda estava natural. Eu falei pra ela, velho, emagrecer, né? Vamos falar bem a real, gente, a Aline não tava gorda, tá? Ela tava com 73 quilos, ela tava... 74 quilos. Tava com um percentual de gordura bem alto, as dobras dela estavam super altas, né? E eu falei pra ela, cara... Esteroide não vai ajudar você a emagrecer. Até porque em mulher, né? Pode até piorar. Né? Aí entra em outros detalhes, não vem ao caso. Mas pra quem acha que esteroide vai ajudar a menina a emagrecer, na verdade ele pode até piorar. Sim. Então assim, eu falei, vamos fazer o trabalhinho do jeito certo? Começamos com a dietinha, déficit calórico, bastante aeróbico, bastante treino de musculação pesado, termogênico, tudo. Sim. O que é básico. Quando a gente percebeu que o percentual de gordura já estava legalzinho, né, tava ficando bonitinho, a gente pensou, bom, agora talvez valha a pena, né? Aí veio 2 possibilidades, né, de trabalhar com 2 drogas que eu gosto com mulheres, né, principalmente, que foi usar ou Turinabol ou Primobolan, né? Porque modéstia à parte a gente tem um bom contato também, né? Eu tenho uma boa relação com a Muscle Pharma e a gente sabe o que a gente está utilizando. Sim. Então, assim, a gente pensou, bom, vamos utilizar Turinabol ou Primobolan. Turinabol, para quem não sabe, é uma droga oral, né? É um esteroide oral que tem que ser administrado todo dia, também em doses baixas, em média de 5 até 15 miligramas por dia. Só que, como qualquer droga oral, ela pode trazer o quê? Incômodo gástrico, etc, etc. E tem a questão paciência. Eu não tenho paciência de ficar tomando alguma coisa todo dia. Exato. Por isso que eu preferi também, a gente conversando, preferimos o Primobolan. O que acontece? Primobolan é uma droga injetável, um éster de cadeia longa, o que facilita porque você não precisa fazer muitas administrações na semana. Então a Aline faz 2 tomadas na semana, a gente começou com uma dose um pouquinho menor, a gente começou com 15 miligramas 2 vezes na semana, subimos um pouco. Não é nada, não é que não é nada. É o suficiente. Não é nada que eu quero dizer comparado com comparado ao que já foi feito. Ou com o que passam por aí. Exato, mas é o suficiente. Sim, é isso que as pessoas têm que entender. Foi super suficiente. Foi. Aí, porque conforme ela de verdade. Exato. E conforme ela foi evoluindo, a gente começou a ver que, o peso continuava ali meio que estável, percentual de gordura caindo, muscularidade melhorando, e o planejamento indo muito bem, sempre seguido. A gente pensou, vamos subir um pouquinho. A gente subiu depois para 20 miligramas 2 vezes na semana,
subimos depois para 30 miligramas 2 vezes por semana e agora está com 35 miligramas 2 vezes na semana, totalizando 70, né? Lembrando que não é para ninguém copiar, porque esse é o meu ciclo. Exato. É o meu planejamento. Exatamente. E é uma coisa que a gente discutiu entre nós dois como casal. Agora, assim, você acha que vai aumentar a dose? Eu duvido muito, para falar a verdade. Na verdade, o máximo que a gente possa vir a fazer é trocar por outro tipo de... é trocar por alguma outra droga que talvez seja mais interessante, mas isso a gente não vai discutir agora. A gente vai discutir mais pra frente. Sim. Mas uma coisa que eu acho legal de a gente falar, que muita gente não sabe, é você passar quais drogas, quais hormônios, sei lá, quais são os tipos que não são recomendados de jeito nenhum pra mulher. Testosterona. São os mais virilizantes. Exato. Então, assim, de todos, o mais virilizante vai ser sempre a testosterona, certo? Alguns derivados da testosterona são extremamente virilizantes, né? Mas o problema maior é falar em termos de dose. Mas se a gente for pensar sempre miligrama a miligrama, comparar um com o outro exatamente a mesma quantidade, testo é sempre muito mais virilizante, certo? Dianabol, deixa eu ver aqui mais. Alotestin? Alotestin, com certeza, né? É que, pô, a alotestin é uma coisa tão fora da realidade que... Mas é sempre bom falar, né? Porque exato. tudo é possível. Alotestin, a gente pode pensar bastante também em... Ai, como é que é o nome mesmo daquelas porra? Estano. Que é bem virilizante. É bem virilizante, o pessoal acha que é de boa, mas não é, bem virilizante. Fora que em comprimido da forma oral é bem tóxico pro fígado. Bem tóxico. Não, mas mesmo injetável. É a mesma droga. Mas vai ser tóxico pro fígado do mesmo jeito. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? Sim. É o mesmo esteroide. Então fica a dica aí. Se você está usando estano injetável achando que vai ser menos agressivo pro seu fígado, besteira. Vai ser agressivo igual. Mas basicamente, se a gente for pegar então, testosterona, dianabol, alotestin, estano, aí vem as outras, nandrolona, né? Nandrolona ali junto com uma oxandrolona. Trembolona também tem um potencial virilizante baixo, né? Mas e a dose? Então, esse que é o problema. Hemogeninho é bem tranquilo, Masteron também, Primobolan também, Turinabol também. Só que aí vem aquela coisa, quando a gente fala isso... A pessoa já imagina, então vamos socar uma dose alta. Aí vai lá e... Turina é bom? Então toma 60 miligramas por dia, exato. É. Turina é de boa, o Adam falou. Então a menina vai tomar lá 30, 40, 50 miligramas por dia. Isso é ridículo, Não, gente. Gente, por favor. Exato. E é mais ou menos isso. A gente tem que lembrar que vários esteroides, assim, eles têm um impacto no sistema nervoso. Então mesmo que eles sejam pouco virilizantes... Boldenona? Eles têm que ser utilizados com certa cautela, então boldenona, trembolona, nandrolona, que é a DECA, né? Eles podem ter um impacto no sistema nervoso, né? Pode trazer sintomas depressivos, então, sintomas de paranoia. Já tem alguma tendência, já faz algum tratamento para isso, já... Não é muito legal, porque pode dar impacto no seu tratamento que você já faz. Pode te gerar compulsividade, então às vezes você está num programa de emagrecimento super drástico e ainda utiliza um esteroide que vai bagunçar teus neurotransmissores, o rebote que você pode ter é ainda pior. Né? Fora que boldenona dá fome. É relativo, tem pessoas que têm fome, tem pessoas que não têm fome. Tem pessoas que ficam paranoicas, tem pessoas que não ficam paranoicas. Por isso que é muito importante a gente saber o histórico da pessoa antes de usar qualquer coisa. Exatamente, tá bom? E é mais isso, gente. Como a gente falou, não é para ser um vídeo de apologia nem nada. O que a gente pode falar depois, né? Mas isso já é tópico para um outro vídeo, né? É um pouco sobre as medidas que são utilizadas para evitar certos colaterais, né? Uma boa também. Tá bom? Até porque para quem já faz uso, já faz merda. Não, pra quem já deu merda, já tem um jeito aí de reverter essa situação. Ou pelo menos minimizar. E GH? Então, o GH é assim, né? A Aline tá usando uma dose baixa de GH eu falei também. que ia contar pra vocês tudo, então... Não, tem que falar tudo, lógico. Não, mas que quem tá conduzindo é você, mas tipo assim, o GH, né, ele é um hormônio peptídico, nós produzimos o GH normalmente. Mulheres, inclusive, produzem mais GH do que o homem.
Só que assim, as ações anabólicas do GH, elas dependem do que a gente chama de andrógenos, ou seja, os derivados da testosterona. Então muita mulher fala assim, ah, mas me passaram só GH. Eu falo que é jogar dinheiro fora. Por quê? Porque o impacto anabólico dele vai ser ridículo. Até porque mulher já tem mais GH do que homem. Deixa eu te perguntar, mas teria um efeito lipolítico nesse caso? Relativo, porque assim, apesar de fisiologicamente o GH ele se ligar lá na célula adiposa, aumentar a taxa de lipólise, né? E aí vamos lembrar na bioquímica, né? Lipólise é a quebra dos triglicerídeos, né? Não necessariamente o GH vai aumentar a taxa de oxidação, que é a queima da gordura. Então é mais ou menos assim, é como se você tivesse gasolina, mas não tivesse motor para poder utilizar essa gasolina. A gasolina seria os triglicerídeos, Sim. que tem que ser liberados ali pelo processo de lipólise, e o motor é o processo de beta-oxidação. Se você não tem demanda metabólica, demanda energética, ou seja, se você não está em déficit, Se você aplicar GH e ficar em casa no sofá assistindo Netflix, você não vai emagrecer. Você vai, na verdade, você pode até correr um risco maior, né? isso daí é bem importante falar. Porque além do GH ele ter esse efeito fisiológico, um dos outros efeitos que ele apresenta também é diminuir a captação de glicose nos tecidos periféricos. Ou seja, e também aumentar a glicemia plasmática por processo de gliconeogênese. Ou seja, o GH ele pode aumentar bastante a sua glicemia plasmática, que por consequência eleva a sua insulina, certo? E pode trazer o quê? Um quadro de resistência. Por essa razão a gente fala que o GH tem potencial diabetogênico. Ou seja, usar GH, ficar sentado no sofá, assistindo Netflix, comendo fandangos, achando que vai emagrecer, brother, na real você pode estar correndo o risco até de desenvolver um diabetes. Então, tá aí mais motivo para vocês tomarem cuidado, para fazer da forma certa. Exato. Né? Eu brinco que, tipo assim, na verdade o GH ele é uma droga tão cara que a pessoa quando vai fazer o uso, ela tem aquela síndrome de cachorro vira-lata, né? Que é do tipo assim, mano, tô gastando dinheiro com GH pra caralho, é melhor eu fazer esse negócio valer a pena. Então assim, ela tá utilizando uma dose que muitas vezes não é uma dose assim absurda, né? Dose efetiva para homem e mulher. Relativo, quando seu bolso puder pagar. Ok. Ok, mas exato. Mas assim, é difícil falar em dose de GH, mas pelo menos assim, mulher, dose mínima que eu vejo, 2 UIs, tá? Homem, dose mínima que eu vejo, 4 UIs, tá bom? Se for um GH muito top, altíssima qualidade, 3 UIs, tá bom? Mas assim, isso é o de menos, se for parar para pensar. Se for pensar em todo o contexto, esse seria o de menos. O mais importante é que quando a pessoa começa a fazer uso desse recurso, ela tende a criar melhores hábitos, ela faz tudo certo, ela fica mais comprometida com o planejamento alimentar, com o treinamento, com os cardios. Então, deixa eu fazer tudo direito. Exato, eu tenho um paciente meu que ele fala, cara, eu gasto uma média de uns 10 mil reais por mês. Eu falo, então faz valer a pena, caramba, tudo bem? Pra quem não acha, pra quem acha, gente, que assim, pô, mas 10 mil, que é isso? Não é a mesma coisa, são situações diferentes. Isso é só um exemplo. É só um exemplo. Mas é a mesma coisa, tipo, a Aline tá gastando aqui. Mas a Aline tá gastando dinheiro aqui com o GH, tem que fazer valer a pena. Senão eu corto. Acabou. Então, eu tomo tudo sozinho. A gente fazer qualquer besteira, eu penso no meu GH. Exatamente, senão eu tomo tudo sozinho. Tô dando GH aí pra ficar comendo Nutella, cacete. Não. Então, tudo bem? Cara, assim, eu pelo menos que eu lembro é isso, né? Eu já tô meio esclerosado, mas se tiver mais algum assunto a gente vai... Não, acredito que seja isso. A gente vai desenrolando. Ficou um pouco claro do que mulheres devem ou não devem fazer, né? Na verdade, não é que devem ou não devem. Fica aí uma informação. Uma informação, evitar, né? Exatamente. Porque muitas vezes, antes da gente começar, isso é muito normal acontecer. Antes de começar a fazer um ciclo, de começar a usar qualquer coisa, Google. E no Google você vai achar de tudo, mas que tudo é fácil, você vai conseguir comprar pelo Google e aí vai acontecer tudo isso que a gente conversou aqui. Exato. Então eu espero que seja bem informativo nesse sentido para vocês.
né? Tenham consciência, é a saúde de vocês. Tanto meninas, tenham consciência, questionem, né? Procurem... não aceitem tudo que te passem. Exatamente. Assim. E aos profissionais, né? Seja os treinadores, os médicos, enfim, também tenham noção, aprendam, procurem conhecimento disso, né? Para vocês também não estragarem a menina. Exatamente. E garantir depois, que vocês vão ter um bom resultado no porque final. depois é bem difícil, é bem chato para reverter muita coisa. Certas coisas não revertem. Não revertem. E é aquilo, gente. Uma vez feito o negócio, é meio que impossível de realmente reverter. Então pense muito bem. Pense muito bem. Tá bom? É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aqui o like de vocês, o comentário. Comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês ficaram com dúvidas sobre alguma coisa. Deixa aí também... Pergunta um tema para um próximo vídeo que você queira. Já pediram bastante sobre treino, a gente aí tá vendo de fazer também. Na verdade, estamos pensando até em fazer um vídeo de treino bem top aí, mas também, isso aí fica para depois. mais pra frente. Então deixa aí, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos, ajuda a gente, nos ajude a fazer esse canal crescer, até pra gente poder trazer sempre informação de qualidade aí pra vocês. Ajudar a divulgar de uma forma mais simples, mais clara e que possa ajudar você e alguém que você conheça, tá bom? É isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.